Bom dia, pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje, servir como Cristo. Como que nós devemos servir como Cristo? Vamos entender isso de acordo com a Palavra de Deus, amém? Vamos lá, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida que Ele tem concebido a nós e a nossas famílias, e também pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos dá hoje. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem concebido a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, ouvindo as tuas santas palavras. Te agradecemos por mais um dia. Abençoa todos os meus irmãos nos países que escutam as tuas santas palavras, as pessoas online. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Obrigado não só pelo dia, mas pelo maná espiritual e pelo maná físico que o Senhor nos dá hoje. Nos abençoa, nos transforma com o poder do Espírito Santo para entender as tuas santas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, servir como Cristo. Não é fácil. Servir como Cristo não é fácil. Exige que você tenha a mente de Cristo. Que você entenda o propósito da sua vida como Cristo quando tinha 12 anos. Quando Jesus Cristo tinha 12 anos de idade, lá no templo, quando sua mamãe achou ele e disse-lhe: filho, por que você fez isso conosco, com eu e teu pai? Estamos aflitos, doidos, procurando você, meu filho. Maria, mamãe de Jesus. Então veja a resposta de Jesus, meu querido irmão. Jesus, quando foi falado isso para ele, que a sua mãe falou, nós estamos procurando você por todo lugar, meu filho. Ele apontando para o céu, com 12 anos. Ele apontando para o céu, disse: importa que eu cuide dos negócios do meu pai. Uau! Amados, com 12 anos de idade, Jesus Cristo sabia que ele era filho de Deus. Servir como Cristo. Não é fácil servir como Cristo. Exige que você tenha o quê? A mente de Cristo. Amados, sabia que nasceu Jesus? Ele sabia que nasceu nessa terra com uma missão, né? E com um propósito. Foi o Espírito Santo que mostrou para Jesus o propósito da sua vida. Assim também você e eu precisamos servir como Cristo serviu. Tá? E entender que estamos nesse mundo com um propósito também, com uma missão. Sair, né? Sair a Deus e a Jesus Cristo, né? Sair em missão, fazendo a missão que Cristo fez, a mesma coisa, com um propósito, servir com um propósito como Cristo fez, tá? Estamos aqui com esse propósito, com uma missão de sair, né? Falar de Deus, de Jesus Cristo, servir os nossos irmãos e nossas irmãs.
mostrar quem é Jesus, quem é nosso Deus. Tá? Servir os irmãos de Jesus. Aqueles pelos quais Jesus morreu, meu querido irmão. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Está escrito assim, ó, já estou com minha Bíblia aqui aberta. Vamos lá. Versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Muito bem. Olha o que Paulo está dizendo. Veja que texto interessante. Paulo fala aqui. Ele está dizendo que nós não são, né, somente nós e os pastores assalariados que fizeram teologia. Olha o que ele está dizendo, Paulo, aqui no texto. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Esses pastores que fizeram teologia, assalariados, e foram, não só eles foram ordenados, como os pastores para cuidar do rebanho. Não só eles. Não só 6 pastores. Não só eles são os ministros de Deus. Veja no verso 2, que Paulo disse aí, que seja fiel obreiro de Deus, voluntário, meu irmão. Você sabe que todos os cristãos que nascem no reino de Deus, como um missionário, todos os cristãos que nascem no reino de Deus, nascem como missionário. Tá? E a paixão pelas almas também. E é assim que nasce o Filho de Deus. Tá? E a santificação. Tá bom? Então vamos lá. A santificação em quem? Em Cristo Jesus. Tá? Você sabe que todos os cristãos que nascem no reino de Deus, nascem como missionário. É a paixão pelas almas e a santificação em Cristo Jesus. Nós, né, entramos para a igreja como um servo, não como um senhor. Senhores. Nós entramos para a igreja, meu irmão, como um servo, para servir. Tá? Como servo. É assim que nós somos. E Jesus Cristo, que é o Senhor, não é nós. É Jesus. Foi assim que Cristo veio para servir. Não foi isso que ele falou? Eu vim aqui para servir. E nós também temos essa missão. Não é só os pastores salariados que fizeram teologia. Nós também. Essa é a missão. Tá? 1 Coríntios capítulo 3, 1 a 4, Paulo indica que as panelinhas revelam, né, uma destruição, vamos dizer assim, espiritual. Uma imaturidade espiritual. As panelinhas da igreja. Tá? Antes, né, em abordar esse assunto, Paulo, ele afirma: nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo fala isso antes dele abordar esse assunto. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo fala isso. Antes nós temos a mente de Cristo. Tá? E esse texto aqui é muito importante para você e para mim. Viu? Esse texto de Paulo. Nós, porém, temos a mente de Cristo, Paulo fala. É muito importante esse texto. Né? Para amar como Cristo nos amou. Amar nosso próximo. Tá? Pensar como Cristo pensava. Santificar como Cristo
né? Nós precisamos ter a mente de Cristo. Meu irmão, isso é que o Espírito Santo, né, quer dar para você e para mim nos tempos de hoje, a mente de Jesus Cristo. Pensar como Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo. Hoje, nos tempos de hoje, o Espírito Santo trabalha em cima disso. O Espírito Santo, ele não tem uma doutrina. Tudo que ele faz é para glorificar a Cristo. Tá? O fruto do Espírito Santo, que está ali em Gálatas capítulo 5, 22, né? Fala que ali tem um fruto do Espírito Santo, são os traços e o caráter de Jesus Cristo. Lá está escrito os frutos do Espírito Santo. Em Gálatas 5, versículo 22. Tá? Isso são os traços de Jesus, o caráter de Jesus Cristo. Meus amados, colocar isso em prática não é fácil. Eu posso dizer para você, mas é o que Deus quer fazer em você com o poder do Espírito Santo. Não é fácil, mas é o que Deus quer fazer na nossa vida, com o poder do Espírito Santo. Você compreende? Tá? Veja se você compreende, meu irmão. Meu querido irmão, quando você vai também lá no livro de Filipenses, capítulo 2, 5 a 8, aqui também havia divisões ali na cidade de Filipos, divisões da igreja. Veja que Paulo fala isso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, Paulo fala. Veja porque ele falou isso. Por que ele falou isso? Estava existindo na igreja de Filipos também as divisões e diferenças, as panelinhas. Paulo deixa bem claro ali em Filipenses capítulo 2, 5 a 8, das divisões também que existiam. Quando você entra no versículo 6 aí, né? Veja que Jesus, antes de nascer como um homem, ele era Deus. Nós não estamos lendo o texto, mas você pode ler. Ele era Deus. Ele sempre existiu. O Pai existe e o Filho existe também. Nunca deixou de existir o Pai sem ter existido o Filho. Você entende? Nós não cremos que Jesus Cristo foi criado, tá? Na eternidade. Nós cremos que o Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm a eternidade, tá? Deus só pode ser chamado de Deus porque é eterno, meu querido irmão, minha querida irmã. Existente por si mesmo, tá? Incriado. Qualquer criatura que for criado não pode ser chamado de Deus, porque Deus é eterno, é incriado. Jesus, ao nascer no ventre da Virgem Maria, né, ali estava nascendo a natureza humana de Deus. Mas a natureza divina de Deus é eterna, sempre existiu. Jesus vivendo aqui na terra, o texto é bem claro que ele abriu mão da forma divina e assumindo a forma humana, mas não abriu mão da natureza divina, porque ele é divino, ele é Deus. Esse texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, você pode ler aí, é um texto que mostra a humildade de Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, assumiu a forma humana, viveu como um homem, passando necessidades, tá? Sendo maltratado, humilhado, sendo pregado na cruz. Viu? É bom você ler esse texto aí. Filipenses capítulo 2 aí, versículos 5 a 8. Queridos, viva servindo como Jesus fez. Viva assim. Tá? Como um homem.
passando necessidade e maltratado, sendo pregador na cruz. Viva como Jesus viveu, sendo bondoso, carinhoso, não fazendo panelinhas, mas falando só o que as Escrituras indicam. Só a Escritura, só assim diz o Senhor. Disso você não pode abrir mão. Nem que seja um líder, seja um pastor, seja um teologano, não interessa, meu irmão. É o que Deus falou e ponto. Porque Ele é o Senhor teu Deus e Ele não muda. Tá? A verdade é essa, que a gente não quer muito aceitar. Mas o principal é aquele trabalho que fazemos fora da igreja. Você servir a Cristo é fazer o que Cristo manda, é tudo correto. Mas o principal trabalho nosso é fora da igreja. O trabalho nosso tem que ser fora da igreja, tá? Como que não conhecesse Jesus? Não. Você faz um trabalho fora como conhecesse Jesus. Aplicasse o que Jesus fez. Mostrando isso para as pessoas. Tá? Né? O principal, né, é aquele trabalho que fazemos, né, fora da igreja. Como os cristãos não conhecem a Jesus, aqueles cristãos que não conhecem a Jesus, é lá que você tem que fazer o trabalho. Nós vivemos para servir, meu irmão. Não fique dentro do saleiro. Não fique trancado dentro do saleiro. O sal, ele cumpre o seu papel e a sua função quando ele está fora do saleiro, tá? E se mistura com a massa, viu? De homens e mulheres. O sal preso no saleiro não serve para nada. Jesus disse, tu sois o sal da terra, que dá sabor. Mas o sal só tem vantagem quando ele está fora do saleiro. No meio da massa humana, no meio das mulheres e dos homens. Tá? Que Jesus morreu por essas pessoas. E por isso que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Deixe que a luz, né, brilhe sobre você, que é Jesus. Deixe que a luz brilhe nos homens, para que glorifique vosso Pai que está nos céus, porque você é o sal da terra. Aleluia! Bendito seja nosso Deus. Que maravilha, né? Servir como Jesus. É você fazer o que Jesus fez. Não é fácil. Servir como Cristo exige que você tenha a mente de Cristo. E quem faz isso na sua vida é o Espírito Santo. Te capacitando, te mostrando, tirando as escamas dos teus olhos, para você enxergar aqueles que necessitam de Cristo. Lembre-se, o sal dentro do saleiro, ele não resolve muito. Ele tem que estar fora misturado com a massa humana, mulheres e homens. Mostrando o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, a bondade de Jesus, que Ele é nosso Pai, que Ele vai voltar e vir nos buscar. Tudo isso é um trabalho que o Espírito Santo vai fazendo com você dia após dia. Amém? Próximo estudo que nós vamos fazer já para a próxima semana, né? Pecado na igreja. Pecado na igreja. Esse é um texto que esclarece e esclarecedor e muito importante para nós, que vivemos nos tempos do fim. Vamos ver isso a semana que vem. Vamos começar isso no sábado, né? Começar isso no sábado.
Pecado na igreja. Uau! Será que tem? O que você acha no tempo de hoje? Se tinha no tempo de Paulo, o que você acha no tempo de hoje? O que você acha das panelinhas de hoje? Que a graça do Senhor esteja sobre nós, meu irmão, nos preparando para a chegada de Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, todo o povo que escuta a palavra de Deus, todos os internautas, que a graça do Senhor seja derramada sobre o povo do Japão, sobre o povo da Alemanha, sobre o povo da França, sobre o povo de Portugal, sobre os Estados Unidos da América do Norte. Que Deus abençoe muitas pessoas lá. Beijo carinhoso para a dona Adelaide, Valquíria, Joaquim, todo mundo, né? Nós estamos aí com mais de 100 mil, né? 100 mil visualizações, né? Mais de 100 milhões, né? De visualizações já, né? E crescendo cada vez mais. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, mostra para as pessoas o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, a bondade de Jesus e servir como Jesus serviu. Nós vamos aprendendo, meu irmão, gradualmente. Eu também sou pecador igual a vocês. E nós precisamos nos se ajuntar com Jesus, através do Espírito Santo nos conduzindo, para nós chegar na nova terra e novo céu, atravessando esse deserto. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. Ao povo do meu país, do meu Brasil, que Deus abençoe as capitais do Nordeste que escuta a palavra do Senhor. Hoje eu vivo na capital de São Paulo, mas no meu Brasil tem muitas capitais que escutam a palavra do Senhor. Um beijo para Elisete, né? Que Deus abençoe todos nós. Tchau, pessoal. Até sábado, hein? Tamo junto de novo. Com um novo estudo, hein? Você viu lá? Os pecados na igreja aí? Vamos ver. Tchau.